Bom dia a todos aqui presentes, os alunos do primeiro período, também os do segundo e terceiro período que estão acompanhando aqui conosco esse evento, essa palestra do professor Sérgio Bermudes. Para todos que são da área jurídica, é absolutamente dispensável a apresentação do professor Sérgio Bermudes, não só pela sua carreira acadêmica, uma carreira acadêmica de muitos anos, forjada aí no nível superior especial na PUC, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde o professor Bermudes é professor titular, atua lá, mas também no meio da prática jurídica. O professor Bermudes é o sócio principal de um importantíssimo escritório de advocacia no Brasil, e se vocês tiverem sorte, alguns vão certamente passar por esse escritório. A ideia de convidar o professor Sérgio Bermudes para essa nossa aula inaugural é exatamente porque ele reúne uma característica que é ímpar, que é a de ter uma carreira acadêmica, ter a percepção do quanto é importante o período da faculdade e de um curso bem feito, e também aliar essa percepção acadêmica com a percepção de mercado. Portanto, saber quais são as habilidades que um profissional do direito precisa ter para atuar bem no mercado, para ter sucesso na sua carreira jurídica, e habilidades essas que precisam ser construídas desde o início da faculdade. O professor Sérgio Guerra, professor aqui da nossa faculdade, que vocês vão ter contato com ele mais adiante, em Direito Administrativo. Bom, pois bem, então essa é a apresentação, e fora isso, acho que é importante dizer que o professor Sérgio Bermudes, se não é exatamente o criador, mas é um dos principais divulgadores de um conceito que na PUC ficou muito difundido entre os alunos, ficou muito famoso entre os alunos, que é o conceito de hora bunda. Então, o professor foi um dos desenvolvedores desse conceito, dizendo que hora bunda, quando saiu... Valeu? Pensei que fosse o senhor, porque no jornalzinho do Centro Acadêmico da PUC, uma entrevista do professor Sérgio Bermudes foi atribuída a ele que hora bunda seria o conceito de estudo. O quanto o estudante de direito precisa estudar, quer dizer, sentar e estudar bastante para conseguir se desenvolver bem. Professor Sérgio, passo a palavra então para que você tenha agora a oportunidade de falar aos nossos alunos. Seja bem-vindo novamente a essa casa. Muito obrigado. Meus amigos, um nobre veneziano encomendou o seu retrato a um pintor. O pintor apresentou a ele, fez o trabalho, um retrato, ele olhou e disse: mas está bonito demais. O pintor disse: agora você se esforça para aparecer com o retrato. Então eu tenho que me esforçar para aparecer com essa apresentação. Gustavo Corsão talvez não seja um nome familiar a vocês, seguramente não é. Foi um dos melhores estilos da literatura brasileira, embora reservas possam devam ser feitas a ele quanto ao seu pensamento retrógrado. Mas católico, início de comunhão diária, ele escreveu uma crônica muito interessante chamada O Padre Velho. Ele, naquele tempo, na missa, o padre ficava de costa para os fiéis, mas se voltava em determinados momentos, inclusive no fim da cerimônia. Então, o padre se voltou para dar a bênção final, a missa em latim, dizendo ite missa est, quer dizer, ite em paz. Hoje, na forma brasileira, é ite em paz, que o Senhor vos abençoe, né? E a missa terminou. E, ao invés de se voltar, ele parou e ficou fazendo considerações. A missa terminou. Ite missa est. Há quantos anos, dizia ele, eu digo diariamente esta fórmula, ite missa est. Então, cá estou eu, um professor com 35 anos de experiência no magistério, pelo menos de frequência no magistério, a fazer aquilo que a essa altura dos acontecimentos eu já devia ter aprendido e não sei se eu podia fazer, que é trocar ideias, dar uma aula ou trocar ideias com um auditório acerca do tema proposto, que nesse caso é o ensino jurídico, se divide em duas partes interligadas: o ensino jurídico e
o exercício da advocacia. Vocês estão aqui numa experiência pioneira. O ensino jurídico tradicional no Brasil e no mundo todo, onde ele é praticado, falhou. Eu evito o verbo falir, mas nós podemos chegar perto disso. Ele falhou porque ele sozinho não propicia os resultados que deveria proporcionar. Qual é a finalidade do ensino? A finalidade do ensino não é apenas transmitir conhecimentos para absorção momentânea durante uma palestra, mas também transmitir conhecimentos que de alguma forma fiquem fixados na lembrança das pessoas. Um outro autor, também da época de Gustavo Corsão, este sim, um homem conhecido por seu pensamento vanguardeiro, Alceu Amoroso Lima, que tinha o pseudônimo Cristão de Ataíde, ele dizia, numa página muito interessante, ele dizia que cultura é aquilo que ficou esquecido. Querendo dizer, cultura é alguma coisa que não se lembra imediatamente, mas alertado num determinado momento, por uma frase, por uma pergunta, ou tem a pessoa a capacidade de se lembrar do que aprendeu, ou pelo menos a capacidade de saber onde pode encontrar alguma coisa que a relembre disso, já que nenhum de nós consegue ter presente tudo, ao mesmo tempo, tudo o que ouviu. O pensamento é seletivo, um pensamento afasta os outros pensamentos. Mas qual é o curso jurídico tradicional ainda praticado no Brasil? Houve um deputado que propôs para o seu distrito, para a sua representação, a fundação de uma faculdade de Direito, o deputado nordestino. Ele disse, é muito simples, é fácil fundar uma faculdade de Direito, porque para uma faculdade de Direito você só precisa de duas coisas, giz e, como se diz normalmente, cuspe, né? Giz e cuspe. Você não precisa mais nada, segundo ele. Você precisava de um quadro para escrever uma outra coisa, precisava de giz para escrever no quadro e precisava de saliva para fazer uma exposição. Mutatis mutandis, é essa a realidade do ensino jurídico brasileiro. O ensino jurídico é ministrado através de aulas, conferências. O professor entra na aula, durante o tempo que lhe é reservado, faz uma exposição e essa exposição é seguida por uma outra exposição completamente desgarrada de um outro professor e assim sucessivamente. Entra o professor de medicina legal e faz uma exposição sobre, por exemplo, esquizofrenia. Apresenta aos alunos a famosa tabela de esquizofrenia de Kurt Schneider. Segundo se nós lermos essa tabela, cada um de nós nessa sala se enquadrará pelo menos em duas características da esquizofrenia. Porque esse alemão, pretendendo reunir esse caso em que a esquizofrenia funciona, foi muito longe, né? E generalizou de tal ponto que todas as pessoas se sentirão esquizofrênicas, né? Mais ou menos uns clientes do Dr. Nock, médico francês do início do século, que dizia, cujo lema era: você, não é? Todas as pessoas estão doentes, inclusive você que está me ouvindo. Muito bem, sai o professor de medicina legal, vem o professor de direito comercial, escarnece-se dos professores de direito comercial, dizendo que eles principiam o seu curso ensinando a noção de ato de comércio. Que eles dizem assim: ato de comércio é aquele praticado por comerciantes. E comerciante, o que será? Comerciante é aquele que pratica ato de comércio. E fica-se num moto perpétuo, né? O cachorro correndo perpetuamente atrás do rabo. Muito bem, vem o professor de processo civil e expõe as suas ideias, as suas
teorias, as suas informações. Vejam vocês que então nós cumprimos, se a gente quisesse, poderia colocar aí o professor de qualquer outra matéria, como direito civil, por exemplo, nós então cumprimos uma manhã inteira, uma tarde inteira, uma noite inteira apenas de exposição, em que os alunos prestarão ou não atenção conforme a capacidade de transmitir e a capacidade de conseguir de reunir a atenção